Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando o UDC Notícias Web. Veja agora os principais destaques dessa edição. As cataratas do Iguaçu registram queda acentuada na vazão. Foz do Iguaçu intensifica ações de proteção e valorização feminina. Obra de duplicação da rodovia das Cataratas avança na região. O UDC Notícias Web está começando. Iniciamos o primeiro bloco falando que as cataratas do Iguaçu registram queda acentuada na vazão, com volume reduzido a cerca de 1/3 da média histórica. As cataratas do Iguaçu, um dos principais pontos turísticos do Brasil, enfrentam um cenário diferente nas últimas semanas. A vazão da água caiu cerca de 1/3 na média histórica, reflexo da seca que atinge o Paraná e afeta significativamente o nível do rio Iguaçu. A diminuição já impacta diretamente a paisagem, conhecidas pela força e a imponência. As quedas agora revelam rochas antes encobertas e exibem um fluxo mais suave, alterando a experiência visual dos visitantes. Ainda assim, o local segue aberto ao turismo, com funcionamento normal e monitoramento constante das condições. A situação está diretamente ligada à falta de chuvas na bacia hidrográfica do rio, que atinge não apenas o turismo, mas também o equilíbrio ambiental. Especialistas lembram que variações são naturais ao longo do ano, mas períodos prolongados de seca tendem a intensificar essas mudanças. Mesmo com a redução, autoridades reforçam que não há prejuízo à visitação, apenas uma mudança no cenário, que também chama atenção para a sensibilidade do meio ambiente diante das variações climáticas. Em períodos de cheia, por exemplo, o efeito é oposto, com volume elevado e maior intensidade nas quedas. A expectativa agora é pela volta das chuvas, que deve contribuir para a recuperação gradual do nível do rio Iguaçu e da força das cataratas. Até lá, o fenômeno serve como alerta sobre os impactos do clima em um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil. O Espaço das Américas começa a ser revitalizado com um investimento de 30 milhões de reais. Um dos pontos mais simbólicos da Tríplice Fronteira começa a ganhar uma nova perspectiva em Foz do Iguaçu. Após anos de abandono, o Espaço das Américas passa por um processo de revitalização, que promete transformar o local em um moderno complexo turístico, voltado à cultura, gastronomia e contemplação. Com um investimento de cerca de 30 milhões de reais, as obras já começaram e devem ser concluídas até o fim de 2026. A proposta é resgatar a importância histórica do espaço, ao mesmo tempo em que adapta a estrutura às novas demandas do turismo, com foco em acessibilidade, mobilidade e melhor aproveitamento do fluxo de visitantes. O projeto prevê a criação de novos mirantes com vistas privilegiadas para o rio Paraná e o rio Iguaçu, áreas de convivência, passarelas interligando diferentes níveis e elevadores panorâmicos. A ideia é oferecer uma experiência mais completa ao visitante, incentivando a permanência no local e ampliando as possibilidades de integração com a paisagem e a cultura regional. Além da reestruturação física, o espaço também deve ganhar uma programação cultural mais ativa, com eventos e apresentações que reforçam a integração entre Brasil, Paraguai e Argentina. A proposta é valorizar a diversidade da região e fortalecer o caráter simbólico do local, como ponto de encontro entre diferentes povos. A revitalização traz impacto direto na economia local, com a geração de empregos durante a obra e posteriormente na operação do local. Integrado ao Marco das Três Fronteiras, o Espaço das Américas deve consolidar ainda mais Foz do Iguaçu como destino turístico internacional, ampliando a oferta de atrações e reforçando o potencial da região. O Paraná reforça a segurança com tecnologia inédita no país. Confira. O Paraná começa a dar um passo importante no reforço da segurança pública, com a chegada dos primeiros veículos blindados adquiridos pelo governo do estado. 2 dos 7 equipamentos já desembarcaram no porto de Paranaguá, marcando o início de um investimento de mais de 24 milhões de reais voltado à modernização das forças policiais. Os veículos inéditos no estado foram desenvolvidos para atuar em operações de alta complexidade, como enfrentamentos a quadrilhas especializadas em roubos a instituições financeiras, situações de gestão de crises e tentativas de resgate de presos. Com alto nível de proteção e desempenho, os blindados ampliam a capacidade de resposta das equipes em cenários de grande risco, garantindo mais segurança tanto para os agentes quanto para a população. A distribuição dos equipamentos contempla diferentes forças de segurança. 4 unidades serão destinadas à Polícia Militar, 2 à Polícia Civil e 1 à Polícia Penal.
Entre os modelos adquiridos estão veículos voltados ao transporte de tropas em áreas de risco e também unidades preparadas para operações táticas mais intensas, com maior resistência e capacidade de atuação em terrenos diversos. Além de reforçar a estrutura operacional, a aquisição coloca o Paraná como um dos pioneiros na contratação desse novo tipo de tecnologia. A medida também integra um conjunto mais amplo de investimentos na área, que inclui a implantação de câmeras inteligentes com uso de inteligência artificial, ampliação do monitoramento por drones, reforço aéreo com helicópteros e renovação de frotas de viaturas. A estratégia do governo do estado é fortalecer a atuação integrada das forças de segurança, tornando as operações mais ágeis, eficientes e preparadas para enfrentar novos desafios. Com isso, o Paraná busca não apenas reagir com mais rapidez a ocorrências graves, mas também ampliar a prevenção e a presença do estado em regiões estratégicas. Veja no próximo bloco sobre uma ação importante para a proteção e a valorização feminina na cidade. Tem coisas na vida que são fundamentais. Investir na melhor educação é uma delas. Para o Colégio Monjolo, fundamental é apoiar e incentivar o aluno em todas as etapas do conhecimento, trabalhando valores e a satisfação de aprender. Fundamental é saber que o Colégio Monjolo prepara o aluno para todos os desafios deste novo mundo. Colégio Monjolo, fundamental é ser cada vez melhor. Voltamos do intervalo e agora você vai ver que Foz do Iguaçu intensifica ações de proteção e valorização feminina e alcançou cerca de 5.000 mulheres na cidade. Ao longo do mês de março, Foz do Iguaçu foi palco de uma mobilização intensa em torno da valorização e proteção das mulheres. A Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com diferentes órgãos, levou informação, acolhimento e serviços a milhares de pessoas, consolidando uma rede que busca estar cada vez mais presente no dia a dia da população. Foram 26 ações que atingiram diretamente cerca de 5.000 mulheres, com atividades que passaram por palestras, capacitações, campanhas educativas e atendimentos especializados. A proposta foi ampliar o acesso à informação e fortalecer a autonomia feminina, levando debate sobre direitos, prevenção à violência e relações saudáveis para espaços como escolas, empresas e comunidades. Entre os destaques, a campanha O Amor Não Machuca aproximou o tema da realidade das mulheres e adolescentes, enquanto eventos de grande circulação ampliaram o alcance dos serviços oferecidos. O trabalho também chegou às comunidades, com iniciativas que reforçam vínculos e promovem orientações sobre saúde e bem-estar. Ao mesmo tempo, a capacitação dos profissionais demonstra preocupação em garantir um atendimento mais humanizado e eficiente. Mais do que números, a mobilização de março deixa como legado o fortalecimento de uma rede de apoio que segue ativa durante todo o ano. A proposta é clara: transformar informação em proteção, ampliar o acesso a direitos e garantir que cada vez mais mulheres encontram acolhimento, orientação e oportunidades em Foz do Iguaçu. Servidores municipais começam a receber o adiantamento do 13º salário. A Prefeitura de Foz do Iguaçu começou a pagar o adiantamento do 13º salário para servidores municipais que já fizeram a solicitação por protocolo. A medida segue a Instrução Normativa número 009 do ano de 2026, que define os critérios para o pedido do benefício. Segundo a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, R$1 milhão foi reservado para os pagamentos realizados em março. O mesmo valor está previsto para este mês. O adiantamento para o pagamento do 13º para os servidores públicos aqui de Foz do Iguaçu vai ser feito de forma cronometrada e organizada, sempre visando o financeiro do município. O objetivo, segundo a Prefeitura, é garantir o equilíbrio das contas públicas e organizar o fluxo de solicitações. Os pedidos começaram a ser feitos no dia 9 de março, exclusivamente pelo protocolo digital. Cada servidor pode antecipar até 50% do valor bruto do 13º salário, sem considerar descontos. E a liberação do dinheiro segue rigorosamente a ordem cronológica dos protocolos. E depois do intervalo, você vai ver um avanço importante aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que a rodovia das Cataratas já atingiu cerca de 84% de execução.
No Colégio Educação Dinâmica, o futuro começou ontem. Conectamos o mundo dos nossos alunos às grandes transformações do presente, porque entendemos que educar é preparar para desafios reais. Seu filho aprende com tecnologia, projetos de inovação e laboratórios modernos, em um ambiente que estimula o protagonismo e o pensamento crítico, resultando nas melhores aprovações. Da educação infantil ao ensino médio, formamos autonomia, responsabilidade e paixão pelo conhecimento. Porque quando a educação transforma, o futuro acontece. E aqui, ele acontece todos os dias. Voltamos para o terceiro bloco e vamos mostrar agora que a rodovia das Cataratas atinge 84% de execução com o financiamento feito através da Itaipu Binacional. A obra de duplicação da BR-469, conhecida como Rodovia das Cataratas, já atingiu 84% de execução, principal acesso ao Parque Nacional do Iguaçu e ao Aeroporto Internacional. A via é estratégica para o turismo e a mobilidade na região. O projeto é financiado pela Itaipu Binacional em parceria com o governo federal por meio do DENIT e o governo do estado, com a execução e finalização do DER do Paraná. A previsão de conclusão ainda está para julho de 2026. A obra contempla cerca de 8,7 quilômetros de extensão, que ajuda muito toda essa região aqui dos pontos turísticos da cidade, principalmente para os turistas que saem do aeroporto de Foz do Iguaçu e vão até a região central. E principalmente também para aqueles moradores que moram aqui na região próximo à BR-469. Além da duplicação, estão sendo implantadas vias marginais, ciclovias, 4 viadutos e a ponte, além de obras de drenagem, iluminação e sinalização completa. Parte do trecho já foi liberada, principalmente entre a perimetral e o acesso do aeroporto, mas ainda passa por ajustes que podem provocar alterações no trânsito na região. O projeto começou a ser estruturado ainda no ano de 2010, ganhou reforço a partir do ano de 2013 e avançou de forma mais significativa nos últimos anos. Ao todo, a Itaipu já investiu mais de 174 milhões de reais, que integra o programa de aceleração do crescimento e deve melhorar o acesso aos principais pontos turísticos, além de reduzir congestionamentos em Foz do Iguaçu. E voos de Foz do Iguaçu atrasam após pane no controle aéreo na região de São Paulo. Confira. Uma pane no sistema de controle de tráfego aéreo na região de São Paulo provocou atrasos em voos em várias partes do país, incluindo principalmente aqui em Foz do Iguaçu, na manhã da última quinta-feira. O problema acabou comprometendo pousos e decolagens e causando impacto direto na malha aérea. Passageiros enfrentaram espera, mudanças de horário e incerteza nos embarques. A falha durou cerca de 35 minutos, com reflexos ainda durante todo o dia, influenciando nos voos que saem aqui do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu até os aeroportos de São Paulo, que são Viracopos, Congonhas e Guarulhos. Em Foz do Iguaçu, voos com destino a São Paulo saíram fora do horário previsto e alguns precisaram ser reprogramados. Segundo a Força Aérea Brasileira, o problema foi de ordem técnica operacional no controle do espaço aéreo. Após a normalização do sistema, as operações foram retomadas gradualmente, mas companhias aéreas e passageiros ainda enfrentam o efeito do atraso em cadeia. A Agência Nacional da Aviação Civil segue monitorando a situação. A população de onças pintadas voltou a crescer no Parque Nacional do Iguaçu. O aumento da população de onças pintadas no Parque Nacional do Iguaçu reforça os avanços nas ações à conservação na região. A estimativa, que era cerca de 11 indivíduos em 2009, hoje varia entre 19 e 33 animais, indicando uma recuperação gradual da espécie ao longo dos anos. O resultado é atribuído ao trabalho contínuo do projeto Onças do Iguaçu, que desde 2018 intensificou o monitoramento e passou a gerar dados mais precisos sobre reprodução, território e sobrevivência. Com isso, a população deixou de ser crítica e agora ocupa um papel funcional dentro do parque e do corredor ecológico, que conecta as áreas protegidas entre a Argentina e o Brasil.
Especialistas destacam que o aumento nos registros também está ligado ao uso de tecnologias, como câmeras e celulares, que ampliaram a visibilidade desses animais. Além das onças, outras espécies silvestres passaram a ser vistas com maior frequência, inclusive em áreas de visitação e no entorno urbano. A conservação depende da conectividade entre as áreas preservadas, como o corredor ecológico, além do envolvimento de comunidades locais em ações como educação ambiental e conectividade. Um novo censo binacional deve trazer dados mais precisos e orientar os próximos passos para a preservação da espécie. Os resultados do novo levantamento devem consolidar o cenário atual da população e servir de base para políticas públicas e estratégias de conservação, garantindo a continuidade da recuperação das onças pintadas na região. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mas você pode continuar acompanhando pelas redes sociais. Siga o UDC Notícias Web no YouTube e também no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui em Foz do Iguaçu e região. Até a próxima!